prazer recomeçar depois dessa mesa linda, fortíssima. Vamos continuar agora falando de territórios, ciência, racismo, imaginação política, estética, velhos e novos mundos. Vou apresentar a composição dessa mesa, os integrantes, começando pela Sônia Guimarães. Não vai ser nessa ordem a fala, essa é uma ordem, mas a gente, na verdade, vai começar pelo Henrique Parra, depois eu posso falar da Sônia e depois mas eu vou apresentar cada uma delas primeiro. A Sônia Guimarães é professora adjunta da Divisão de Ciências Fundamentais em Física do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, do Departamento do Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, professora de Física Experimental do primeiro e segundo ano das engenharias, elétrica, computação, estruturas de aeroportos, mecânica de aviões, aeronáutica e aeroespacial. Pesquisou física, na sua trajetória, física da matéria condensada, semicondutores, sensores de radiação infravermelha, e pesquisa no campo da física experimental para engenheiros, com ênfase em ensiná-los a escrever artigos científicos. A Sônia, ela é doutora... A Sônia é doutora em física, da matéria condensada pelo Instituto de Ciência e Tecnologia da Universidade de Manchester, na Inglaterra, e tem licenciatura plena em física pela Universidade Federal de São Carlos. Não bastasse tudo isso, ela ainda é conselheira fundadora da ONG Afrobras, mantenedora da Universidade Zumbi dos Palmares, professora de inglês da ONG Integra Brasil, conselheira do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial da cidade de São José dos Campos. Então, assim... Não, isso é só a mini biografia. Bom, a Sônia vai nos falar aqui, sobre racismo científico, dispositivos de controle e espaços de poder em disputa. A Kênia Freitas é pós-doutorando em comunicação da Unesp, pela Unesp, doutora em comunicação e cultura pela UFRJ, realizou a curadoria das mostras Afrofuturismo, Cinema e Música em Diáspora Intergaláctica. A Magia, esse é uma das curadorias, uma das mostras. A segunda mostra que a Kênia organizou foi A Magia da Mulher Negra. E a terceira, Diretoras Negras no Cinema Brasileiro. Escreve críticas para o site Multiplot e integra o Elviras, que é um coletivo de mulheres críticas de cinema. A Kênia vai nos falar sobre afrofuturismo, tecnologia e imaginários distópicos. Em seguida, o Henrique Parra e a Alana Moraes, que infelizmente não pôde estar presente, porque está terminando a sua tese de doutorado, mas eu vou apresentá-la aqui também. O Henrique é sociólogo e professor da Universidade Federal de São Paulo, onde coordena o Pimenta Lab, que é um laboratório de tecnologia, política e conhecimento. E o Henrique dedica-se a investigar e desenvolver práticas de pesquisa situada em temas relacionados à tecnopolítica, à ciência cidadã e à política do comum. O Henrique está desenvolvendo agora um projeto de laboratório tecnopolítico do comum, orientado para a investigação e criação de alternativas sociotécnicas que promovam a defesa e a promoção de direitos em comunidades vulneráveis. Desde 2015, ele é a integrante da rede, LAVIS. A Alana Moraes é antropóloga, doutoranda do Museu Nacional, na UFRJ, pesquisa formas políticas emergentes do comum, a partir dos encontros entre gênero, corpos e territórios em ocupações de terrenos vazios, feitas por sem-teto nas periferias de São Paulo.
Atualmente, dedica-se a pensar práticas de pesquisa situada, relacionadas ao modo de conhecer, pesquisar, intervir e prototipar arranjos sociotécnicos sob a forma do que ela denomina Laboratório Tecnopolítico Comum, junto com o Henrique. E agora, tanto a Alana quanto o Henrique estão trabalhando num território central da cidade de São Paulo, diante de dinâmicas renovadas de controle, vigilância, securitização, expropriação e gentrificação. O Henrique vai começar, vai abrir a nossa mesa, falando de tecnopolíticas do comum, fazer bairro para resistir à militarização da vida. A gente queria iniciar agradecendo muito ao convite para integrar essa mesa. Estou muito contente em compor, junto com os demais colegas, aqui essa discussão e muito tocado, afetado aqui pela mesa anterior, né? Então, isso é muito bom, assim, a gente seguir nessa discussão. Queria agradecer também muito a equipe, o pessoal da organização local, que nos acolheu tão bem todos esses dias. E, sobretudo, agradecer também ao pessoal que ficou em São Paulo, para que eu possa estar aqui também, né? Minha companheira e demais pessoas que estão cuidando da minha filhota, para que eu possa estar aqui esses dias com vocês, né? Eu vou fazer um adendo biográfico ali que não estava na apresentação, que como a professora Sônia estava comentando com ela, que eu tive uma fase pregressa antes das ciências sociais, que foi na engenharia. Tentei entrar no ITA, não conseguia. Não ajudou. Aí eu entrei na Federal de Itajubá, né? Engenharia elétrica. E aí a gente gostava de falar assim, não, eu estudo no ITA. Né? No ITA, no Itajubá. Né? Então, assim, e aí foi um pouco um período antes de ir para as ciências sociais, né? Enfim. Bom, eu vou compartilhar com vocês um projeto que está em início, né? Ele é um projeto de pesquisação, ele combina então ações de extensão universitária com a pesquisa. E eu queria, sobretudo, apresentar, então, são dois eixos de problematização, né? Relacionado, né, mais aos aspectos metodológicos e epistemológicos relacionados ao modo de conhecer, pesquisar, intervir e prototipar arranjos sociotécnicos sob a forma disso que estamos denominando Laboratório Tecnopolítico do Comum. E um segundo eixo de questões relacionadas aos modos de resistência diante das dinâmicas de controle e vigilância, militarização, expropriação e gentrificação em territórios urbanos sobre comunidades específicas. Nossa pesquisa está situada no bairro Campos Elíseos e Luz, região central da cidade de São Paulo. E nas últimas 2 décadas, essa região tem sido palco de inúmeras ações governamentais, corporativas, policiais e midiáticas visando sua transformação. A diversidade de atores que aí habitam, né, junto a movimentos sociais, organizações da sociedade civil, coletivos de arte, tem desenvolvido diversas estratégias de luta pelo direito à cidade e à vida digna, contra a expansão da necropolítica e a expropriação dos comuns urbanos. De maneira alternativa às propostas coloniais de cidades inteligentes, expressão da política cibernética do comando e controle e nas formas renovadas de expropriação, investigamos e acompanhamos um conjunto de práticas em que cidadãos e coletivos criam saberes e modos de existência orientados pela promoção e sustentação de comuns urbanos. Expressão, portanto, renovada das lutas contemporâneas que transbordam da reivindicação pelo direito à cidade para práticas e reflexões sobre o próprio fazer cidade. Reconhecemos, em algumas dessas iniciativas, a expressão de um modo de conhecer e agir que desejamos acompanhar e intensificar. Um saber, fazer, habitar, que pode indicar a passagem de uma cultura política do protesto para uma cultura política do protótipo, que é o ponto final da apresentação que eu gostaria de explorar. Esse território e suas populações situam-se na encruzilhada da intensificação de práticas securitárias de militarização do espaço urbano, de forças de especulação imobiliária e remoção de moradores, de novos arranjos corporativos e estatais, as parcerias público-privada, que disputam os sentidos da vida e da experiência urbana no centro de São Paulo. Esses atores vêm investindo também na reorganização desse espaço urbano através de novas tecnologias de vigilância e militarização
plataformas participativas criadas por empresas que se apresentam como representantes do bairro, novas startups que pretendem atuar na regulação do mercado imobiliário, assim como as renovadas composições entre gestão pública e interesses privados, interessadas em produzir valor no território, desde uma proposta moderna e colonial de cidade. Mas logo de partida, uma constatação salta aos olhos. A despeito da evidente prática de uma política urbana racista, há frequentemente um apagamento da dimensão racial sobre as dinâmicas desse território. Região com grande presença de uma população negra, vivendo de forma diversa em casas coletivas, pensões, hotéis populares e pequenos prédios também ocupados, e com toda uma rede de comércio nessa região, onde outras formas de sociabilidade, de produção e reprodução da vida na cidade acontecem. A não explicitação da dimensão racial funciona aqui, e aí os termos, né, que uma pesquisadora que eu tive contato faz 2 semanas com a tese dela, chama Estela Paterniani. Ela fez uma tese cujo título é São Paulo, Cidade Negra, Branquidade e Afrofuturismo a partir das lutas por moradia. Quer dizer, a Estela se refere a essa não explicitação da dimensão racial como uma tecnologia de branquidade, um conjunto de dispositivos de propagação do não reconhecimento das relações sociais como racializadas. Essa é uma imagem de 2011, de um dos projetos de renovação urbana ali da Luz, né, do próprio projeto que estava circulando, sendo produzido pela prefeitura daquele momento. Né. Ao refletir, né, Estela, ao refletir sobre a produção acadêmica científica, principalmente paulista, aí, e da produção das instituições estatais no campo do urbanismo e das políticas públicas, ela interroga a forma como as diversas formas de habitação da população negra na cidade são alvos permanentemente dessa estratégia. Referindo-se, né, aos cortiços como um exemplo, né, desse modelo de tecnologia de branquidade, ela diz: a bagunça, a desorganização, a indecência e o perigo atribuído aos cortiços são modos de expressar a branquidade do dispositivo habitação. Isso se dá devido à branquidade simbiótica entre a produção acadêmica e o modo de produção de conhecimento estatal. Quer dizer, essa relação que ela está explorando bastante. Ela também se expressa no campo da política habitacional, na viabilização, então, de intervenções das mais diversas com vias a combater a vida negra, sob um racismo não explícito, travestido na ideia incolor de combate à precariedade. Então, vou comentar rapidamente alguns slides aqui, só para situar, né, um pouco mais dessa região, para quem não é ou não conhece essa parte da cidade, que tem uma sobreposição com o fluxo, né, que dá forma àquilo que é construído discursivamente, politicamente, midiaticamente, como Cracolândia. Eu contrapus aqui 2 notícias. A primeira, que é ainda na época da gestão do Kassab. Então, você tem aqui abaixo dizendo um pouco sobre o final da Cracolândia, e novamente, quase 8 anos depois, o Dória também, né, dando continuidade a isso. Quer dizer, uma região que tem sucessivamente um pouco a sobreposição dessas políticas. Né. Essas imagens são de 2015, 2006, então no projeto da Nova Luz, quando há também uma investida para fazer o fechamento do conjunto de comércios, atividades, né, pensões que existiam aí nesse local. Então é feita uma lacração desses locais, as pessoas são removidas, muitas vezes assim, todo o processo de indenização ele ocorre posteriormente com disputa judicial, e é uma cena que se repete, então ela tem altos e baixos. Né? E aí depois, que é feita no caso dessa ação, você fica muitas vezes com terrenos baldios por 10 anos, que são objeto então de especulação na política urbana. Né? Aqui uma sucessão de imagens do pessoal do Lab Cidade, que integra o Fórum Mundaréu da Luz, que é uma dessas redes importantes ali que estão acompanhando essas lutas no território. E eles ilustram um pouco, né, a forma como há um deslocamento, né, do fluxo da Cracolândia, e como que isso é um pouco acompanhado de ações de demolição, de expropriação, então, daquilo que existe no entorno dessa região onde se estabelece o fluxo. Né? Então, enfim, a gente pode acompanhar como que vai havendo esse deslocamento do fluxo, e aí, em seguida, quer dizer, isso se torna, né, um pouco, se produz um pouco como se fosse uma zona de exceção, sobre a qual é possível se fazer qualquer coisa. Né? Então, toda a comunidade
do entorno acaba sendo objeto de uma intervenção absolutamente radical de demolição. Não é? Então, mais recentemente, o que a gente tem acompanhado que são essas quadras, quadra 36, 37 e 38, nessa região. E, enfim, o que houve, né, em maio de 2007 foi, inclusive, demolição de pequenos hotéis e um deles que tinha gente dentro. Né? E o Campos Elita foi moradia da elite, Palácio do Governo. Sim, e com muita população negra que aí habitava. Né? Então, essa parte da história que ela é, enfim, invisibilizada. Né? Então, assim, grandes atores que atuam nessa região, essa é uma das maiores empresas que detém inúmeras propriedades aí e está sendo um ator aí importante nessa remodelação urbana. Tem uma associação enfim, que desenvolve trabalho, digamos, social ali. Desenvolve aplicativos em que as pessoas usam o seu próprio celular para fazer um sistema de denúncias ali sobre o que acontece no território. As câmeras de vigilância hoje, elas integram ou podem, né, se conectar a um sistema que é o City Camera ou, né, outros projetos de integração de câmeras de vigilância. Então, aí fazendo uma associação de serviços de vigilância privada que passam a integrar o sistema de policiamento do governo municipal e estadual. E essas grandes empresas, então, elas espalham, né, quer dizer, um conjunto de equipamentos de monitoramento ali sobre toda a região. Desde coisas que são muito evidentes já, como aquelas câmeras, até coisas bem pequenas, sutis, assim, que em algumas partes você vê alguns muros ali, um pequeno bugzinho na parede, e aqui me aproximei só para indicar, né, ele é bem pequeno, discreto, mas funciona como um ponto eletrônico para a segurança deles, que fica circulando pelo território, fazer, enfim, um check-in, né, dos pontos de monitoramento. E aí algumas empresas, né, como modelos de startups que fazem, né, o que a gente chama de place branding, né, que é meio fazer uma espécie de ativação do território, mas com fins, né, de produção, enfim, de marca, né, de produção de valor sobre o território. Então, uma espécie de ativação com vistas a, digamos, a produzir um certo tipo de território ali. E também, acho que uma empresa que está muito atuante agora, acho que em várias cidades de São Paulo, que é uma empresa também de intermediação de aluguéis, funciona como uma plataforma, né, de informação centralizada e que a pessoa pode fazer consultas sobre o valor de aluguel, só que ao mesmo tempo você cria uma opacidade sobre o valor do mercado de aluguéis, porque eles conseguem ter isso como uma informação bastante centralizada e que permite a eles também um pouco uma inteligência aí para fazer gestão sobre o território. E rapidamente, assim, uma outra ação que agora está vendo se sobrepor na outra fronteira, na outra borda da região, porque eu estava falando dessa parte mais aqui. E essa linha preta é aqui do Parque do Minhocão, é o Minhocão, né? Então o projeto é fazer agora, essa primeira metade, um parque. E aqui é uma imagem com classificação por renda, né? Então a gente tem aqui um bairro, dá para a gente ver como que de fato funciona como uma fronteira né, de renda bastante evidente. E hoje, no entorno do Minhocão, que durante 30 anos aí se tornou uma zona bastante contaminada, degradada, por conta do tráfego, né, de carros, ela hoje agora vai ser objeto de uma transformação. Então, assim, nesse processo, o que acontece? Passa-se, então, a produzir muita informação, relatórios sobre essa região e que tipo de informação, né, que consta muito desses relatórios também. Então, esse aqui é um mapa de calor desse relatório de estudos, né, sobre o Parque do Minhocão, indicando também enfim, índices, né, de criminalidade. Assim, o que eu estou querendo mostrar um pouco é como há, né, um pouco a espécie também de uma produção, digamos, de um pensamento, de um discurso sobre determinadas regiões, de forma a legitimar ações de intervenção sobre esses territórios. E aí também esse tipo de imagem produzida sobre o que pode ser colocado, né, então assim, chega a ser, enfim, chocante, né? Quer dizer, o que é anunciado como possibilidade de intervenção, de colocação ali para o território. Né? Então, perdeu aqui o texto de cima, tudo bem. Queria indicar um pouco com isso, né, com esses elementos, que a gente tem um contexto aí do que a gente pode denominar de uma dominância tecnopolítica, onde há uma dinâmica de deslizamento dos mecanismos de exercício do poder e nas formas de organização da ação social que se deslocam de uma orientação por normas e leis
para uma forma de determinação que podemos chamar de tecnopolítica. Conduzimos nosso cotidiano mediados por técnicas, protocolos, infraestruturas, procedimentos, tecnologias diversas, através das quais constituímos modos de existência que, por reticulação, dão forma a grandes e longas redes sociotécnicas. Como democratizar aquilo que se apresenta como infraestrutura de nossa existência? Como promover as formas de vida e cuidado que desejamos propagar? Como resposta ao problema tecnopolítico, investigamos e acompanhamos, então, essa passagem de uma cultura do protesto para uma cultura do protótipo. Depois eu vou apresentar alguns breves exemplos, mas o essencial assim, é uma ideia de você construir, né, no caso aqui é uma ação do Fórum Mundaréu da Luz, essa articulação que está atuando no território, que está justamente nesse momento fazendo um balanço da necessidade de dar esse outro passo, quer dizer, de sair do projeto, né, de uma disputa de projeto urbanístico e arquitetônico também, para pensar o que seria a implantação de uma ação concreta. Né? Então, aí no caso desse projeto, que é muito interessante, eles conjugam, então, uma diversidade de modos de habitação possível, outros modos de relação também entre trabalho, né, e casa, e também formas de se relacionar com o fluxo do ponto de vista, né, de política de redução de danos, enfim, de acompanhamento mais integrado, né, com essa população. Quer dizer, no plano, então, epistemológico, ético e político, esse modo de conhecer, quer dizer, essa passagem para a cultura do protótipo, esse modo de conhecer e agir se realiza através de um saber fazer habitar, que estamos aqui denominando de um laboratório tecnopolítico do comum. A criação de uma situação prática, vinculante, em torno da produção de um protótipo. Prototipar, nesse sentido, é uma dupla experimentação, um modo de conhecer e um modo de intervir politicamente no mundo. Como forma de conhecer, a noção de existência e experiência ganha força. Conheço algo que me acontece, sou partícipe e implicado com esse processo de conhecer. E prototipar, no sentido político aqui atribuído, significa a decisão de substituir a adesão a um projeto abstrato de sociedade futura pela decisão de experimentar construir no aqui e agora, sempre parcialmente, a forma de vida que se deseja. Trata-se aqui de cultivar uma política da atenção, a experimentação de outras composições que inventam formas coletivas de dar sustentação a outros modos de existência. O laboratório e o protótipo, aqui no sentido que estamos explorando, poderia ser tomado também nos termos da bruxa belga Isabelle Stengers, como tecnologias sociais de pertencimento, criadoras simultaneamente de comunidades de prática e comunidades epistêmicas. E aqui eu peço licença para fazer uma aproximação recente, que essa ideia do protótipo tem me provocado, como também esse encontro da Labix. Porque agora, diante, né, dessa imersão recente nesse território e dos seus conflitos, começamos então a buscar aproximações entre essa ideia do protótipo e aquilo que já há muito tempo Beatriz Nascimento e Abdias Nascimento e outros tantos autores, autoras negros, chamam de quilombismo ou um fazer quilombo. Ao imaginar e viver esse território como território negro, o problema se reconfigura. Como este fazer quilombo, então, como esse fazer quilombo expressa um saber fazer habitar? Como potencializar os modos do fazer quilombo que já existem aí? E como este fazer quilombo é expressão de uma outra cultura política. Não é coincidência, portanto, que Érica Malunguinho, mulher, negra, trans, nordestina, eleita deputada estadual em São Paulo, tenha criado aí o aparelho Luzia, que ela denomina como um quilombo urbano. No saber fazer habitar, não se parte do vazio. Não se projeta algo que deve ser e que pretende dobrar e formar o real. O saber fazer habitar é um paradigma da potência. Habitar trata-se de detectar, ativar e cuidar dos pontos de potência existentes. É, portanto, um fazer que acredita no mundo para poder produzir outros mundos desde já. E aí, enfim, acho que com a mesa anterior eu fiquei também um pouco tentado assim, a conectar essa ideia, né, desse fazer bairro com o que a Fernanda Monteiro falou em termos dessas infraestruturas, das tecnologias de afeto, né, as tecnologias de produção de uma vida em comum.
Mas então talvez aí no título, né, que a gente falou da expressão fazer bairro, fiquei agora tentado a aproximar dessa ideia que a Fernanda lançou em termos de uma política da boa vizinhança, né? É isso. Boa tarde, pessoal. Não vou falar nada de física aqui. Por favor, esqueçam a mesa anterior, porque, pelo amor de Deus, não dá para comparar com mesa... Olha, eu já fui a tantos congressos, nunca vi uma mesa com a reta. Então, vamos começar de novo, vamos abaixar as expectativas. Bom, não vou falar de ciência também, é racismo científico mais para ser um título, porque precisávamos ter um começo. Dispositivos de controle, todo mundo falou de uma certa forma de dispositivos de controle, mas existe um bem cruel, e espaço de poder e disputa, que é aí que a gente perde, tanto que esse pessoal, que disse o Henrique, está perdendo onde morar, por causa do poder e disputa do poder. Bom, racismo científico. Alguém muito famoso falou que negro não era capaz. Não vou falar nem o nome dessas pessoas, porque além de tudo eles mudaram de ideia e começaram a pedir desculpa, décadas depois. Mas paciência. Vamos para o Carlos Moore. A igreja dizia que hoje não tinham alma. Exato. O Papa, o representante de Deus na Terra, disse que eles poderiam ser escravizados porque eles não tinham alma. O representante de Deus na Terra. Vamos ver o que o Carlos Moore diz. A banalização... eu tinha escrito toda uma apresentação para vocês, e aí eu comecei a ler o livro 21 Dias Sem Racismo, que foi produzido pelo Movimento do Rio. E aí eu mudei umas coisinhas e agora parece que ficou mais científico. Porque lembrem-se, eu sou física, então algumas coisas realmente passam longe da minha cabeça. Mas acho que agora nós estamos chegando num nível legal. A banalização dos racismos visa criar a impressão de que tudo está bem na sociedade, imprimindo um caráter banal às distorções sociológicas. Por exemplo, tira aquela negada lá dos Campos Elíseos, vamos colocar prédios maravilhosos. A minha mãe iria dizer, maravilha, aquelas coisas horrorosas, mas existem pessoas lá dentro, as pessoas simplesmente esquecem. E quem é que mora lá dentro? Quem não tem condição de morar em outro lugar. Basta, e adivinha qual é a cor dessa gente? Um caráter banal às distorções socioeconômicas entre as populações de diferentes raças. E se você abre a boca, os que acreditam no contrário podem ser julgados revoltosos, inconformados e até mesmo, a coisa que eu mais adoro, racistas às avessas. É fantástico. As pessoas criam uma expressão, falam um zilhão de vezes e acreditam que aquilo é verdade, e depois vem a mídia, que não é negra, e diz sim, é verdade, é isso aí, é isso que eles estão fazendo. Então, o que acontece? Olha que lindinho, olha que lindinhas. Têm privilégios de ter tudo, pois são superiores, né? Foi dito, né? Eles não têm a cor de pele escura, então eles são superiores. Sim, eles têm todo o direito, todo o privilégio, eles têm tudo. Aí vem esse daqui, ó. Tadinha. Olha só. Esse aqui deve estar chorando, coitadinho. Esses não têm direito a nada, pois são inferiores. Enfim, acabou o papo, tá tudo ok. Por que vocês estão reclamando? O que vocês querem? É assim que é. E como é assim? Dispositivos de controle. Lá vem o Carlos Moore de novo. O racismo aprisiona o exercício da plena cidadania. Não se tem direito nem de morar na casa que já se morava décadas, porque esse pessoal dos Campos Elíseos mora. Eles estão querendo tirar o vai-vai, a minha escola querida, lá dessa região, porque agora não é mais para ter escola de samba, coisa de preto lá, é para ter prédios maravilhosos, fantásticos, eletrônicos, enfim. O racismo aprisiona o exercício de plena cidadania de suas vítimas, uma vez que blinda os privilégios do segmento hegemônico da sociedade, cuja dominância se expressa por meio de um contínuo de características fenótipicas. Vocês já sabem quais são essas características. Ao tempo que fragiliza, fraciona e torna impotente o segmento subalternizado. Enfim, você é preto, você está naquela posição que você deveria estar. O resto está na posição normal, né? Falou de normalismo hoje.
você fique quieto, você não tem nada que falar. Você está na posição que te é esperada. Você está na posição que te era esperado. Para vocês terem uma ideia, o ITA esse ano começou, seria o primeiro ano de cotas raciais. Raciais mesmo, não é social nem nada. Portanto, 20% dos estudantes deveriam ser negros a partir desse ano. Segundo o que foi informado, somente 10 se declarou, porque ainda existe uma vergonha de dizer eu sou negro. Então, 10% só se declararam. Visto que só 10% se autodeclarou, a comissão de vestibular decidiu, não, só vai entrar 10%. Enfim, eles não precisam obedecer lei. Bom, de 110 estudantes, 11 deveriam ser negros. Desses 11, 3 foram denunciados por fraude e houve um processo, eles ganharam na justiça e eles estão estudando. Um realmente era fraude, foi expulso e colocaram um branco no lugar. No próximo semestre eu começaria a dar aula para os meninos cotistas, que deveriam ser 22 negros. Aparentemente eu vou achar no máximo 3. No máximo, espero chegar a esses. Porque o ano passado entraram 7 meninas e esse semestre eu só dei aula para 4 meninas. Quer dizer, as coisas estão parando no meio do caminho. Então, o que acontece com esse contínuo de fenótipos? Esses têm as melhores escolas, os melhores empregos. Sabe, se tem a melhor escola, o melhor emprego, o que a tua vida vai ser? A menos que você seja um idiota, você vai ser presidente. Você vai só ganhar. Ele e o patrão, eu tenho que ficar quieta. Você só pode ter tudo. Você tem tudo. Você tem tudo de melhor. Qual é o resultado da tua vida? Sabe, não é possível outra coisa. De outra parte, esses têm as piores escolas, piores empregos ou nenhum, porque adivinha quem eles mandam embora quando começa a mandar pessoas embora? E sem emprego, sem escola, sem... O que vai dar, gente? Que vai... Eu vou morar no Campos Elíseos, depois agora tem que ser mandado embora. Isso faz os espaços de poder em disputa. Esses têm menor acesso às universidades. E no caso do ITA, não precisa nem obedecer à lei. São menos representados politicamente. Essa é a pior parte. As igrejas, tanto a católica também, mas essas outras igrejas estão todo com esse poder e conseguiram, inclusive, ganhar um presidente porque elas estão comandando o poder político. Quantos negros políticos a gente tem? E os que estão lá, fora alguns que entraram esse ano, se esquecem, eles chegam lá e se esquecem. Ou ficam chorando pelas paredes dizendo, a gente não consegue aprovar nenhum projeto. Quer dizer, primeiro mandato não consegue, segundo mandato não consegue, terceiro mandato é CASP, tá na hora de fazer alguma coisa diferente. Se coligue, vira um Lulinha da vida, tem que fazer coligação, porque a gente tem que ter representatividade e tem que ter algumas leis a nosso favor, a gente não tem. Agora, com o atual mandato, eles querem, inclusive, tirar as cotas. A ação afirmativa vai virar fora da lei. Quer dizer, as perspectivas são péssimas. Como eles comandam isso? Nós temos menos representantes políticos. Logo, temos menor acesso ao poder. Não tem acesso ao poder? Enfim, já não tínhamos acesso à escola, empregos. Bom, aí temos menos dinheiro e não conseguimos também o poder, aí fica essa coisa que nós estamos vivendo agora. Qual é a consequência? Sofremos mais violência, estamos expostos a mais violência. Mesmo que não tenhamos culpa de nada, mesmo que aquela lá foi a nossa cara há 30 anos. Agora a polícia lá e decide, não, tem que sair daqui porque tem altíssimo nível de criminalidade. Caiam fora. E daí acontece o que está acontecendo. Está todo mundo morrendo, sendo morto. Está todo mundo sendo... E nem se chama assassinato, porque ele tinha antecedentes criminais. Então vai matar, sabe? O cara tem antecedentes. Não, mata de uma vez, enfim, paciência. Agora, bonitinha, só vou falar bonitinha aqui, com esperança e tudo, me perdoem, mas é a única coisa que eu consigo dizer na luz do fim do túnel que a gente tem aqui. Esses têm que perceber as injustiças, não fechem os olhos. A coisa está acontecendo e está piorando. Eles têm que fazer valer as justiças sociais. A ação afirmativa não é uma esmola, é uma tentativa de nivelar 350 anos de escravidão e 131 anos de abolição à escravatura. Não é esmola, não é botar um incapaz, um que não tem tanta inteligência na universidade.
É tentar fazer com que ele vá para o lugar que lhe pertence, e lhe pertence há séculos. Só agora que 12 anos estão deixando entrar um ou dois. E não julgar o outro. O neguinho não é um ladrão. Ele, mesmo que ele seja, qual foi a chance que ele teve? Quais foram as oportunidades que ele teve na vida? O que você fez para que ele não esteja naquela posição agora de criminoso? Então, agora é consequência. Sinto muito. Você impediu o pai dele de ter um bom emprego, o avô, etc, etc. Ele entrou nessa vida porque Castro não conseguiu ver nenhuma oportunidade. Agora está a consequência. Você é assaltado. E ladrão são os políticos. Né? Esses também, mas esses podem. Saber que todos esses privilégios que tem hoje são devido a africanos que trabalharam de graça por séculos, e esses mesmos africanos, descendentes de africanos, ainda trabalham com menores salários, pouco ou nenhum direito trabalhista e piores condições de trabalho. E quem faz isso para eles acha que está tudo certo. Imagina, minha empregada não precisa ter sábado e domingo, eu preciso dela, vai ter uma festa amanhã. Imagina que eu vou pagar 13º para minha empregada, eu nunca paguei. Imagina que eu vou dar férias para minha empregada, nem são as minhas férias. Todo mundo acha maior direito falar isso, porque é uma empregada doméstica, 76% delas são negras, sabe, elas foram escravas, que tudo bem que elas não tenham direitos trabalhistas. Empregadas domésticas. Não estou nem nos minérios, nem nada, estou falando São Paulo, Rio, etc. Esses, por sua parte, têm que não perder a esperança, que já está perdido desde 2014, mas tem que se agarrar de algum jeito, em alguma esperança, em alguma forma de trabalho. Estudar e trabalhar muito, mais do que os homens brancos, pelo menos o dobro, mais do que as mulheres pretas, 1/3, e se você for mulher negra, tem que trabalhar 75% a mais. Enfim, a situação é bem ruim mesmo. E exigir que haja justiça social, pelo amor de Deus, não seja contra as cotas. Nego que é contra a cota tem que estudar história, porque casca, está errado. A historinha lá do ITA, que somente 10% se autodeclarou. O pessoal que estuda no ITA é um pessoal diferente. Ele não quer entrar no ITA dizendo, eu entrei porque eu sou negro. Não, eu quero entrar pelo mérito. Em soma, repense. Estudar as histórias do Brasil e da África e ver que não há vergonha de se declarar, se identificar negra ou negro. São os africanos, vou dizer de novo, os historiadores que estão aqui estão sabendo que eu não estou mentindo, são os africanos responsáveis pela existência da humanidade. Essa tecnologia que os africanos desenvolveram nesses milênios foi que fez com que a gente estivesse aqui. Há 60 mil anos atrás, havia 2.000 indivíduos no mundo. Houve uma era glacial que acabou com tudo, houve um asteroide. Bom, aconteceu uma série de coisas nesse mundo. Há 60 mil anos atrás, 2.000 pessoas estavam no sul da África. Foram essas pessoas que foram desenvolvendo as suas tecnologias, sobrevivendo a tudo mais que ainda tinham que sobreviver, crescendo, viajando pelo mundo, e resultou nós aqui, ó. Perdendo a pigmentação, virando. Foram africanos, estava na África. Se alguém acredita numa Eva e num Adão, ela é e ele é negro. E eles nasceram na África. Portanto, não tem que ter vergonha. Não, mas não tem negros na tecnologia, na engenharia, tem 3 negros no ITA. Por causa da escravidão, por causa da discriminação racial, pelo impedimento que eles tiveram por todas essas séculos de se desenvolverem, e os que conseguiram se desenvolver ou foram mortos ou foram impedidos de ter as suas profissões aprovadas. Advogados não podiam ser advogados, em soma. Então, por isso que a situação é assim aqui. Não deixem que te digam ou definam o teu futuro. Você é neguinha, você tem mais é que ser empregada mesmo. Você não... Uma certa pessoa entrou aqui na UFBA, na engenharia elétrica, com aquele cabelão todo assim, botou um pezinho dentro da primeira sala de aula de engenharia elétrica dela, e o professor virou para toda a classe, mas ela era a única negra. Algumas pessoas não vão ser aprovadas nesse curso. Primeiro dia de aula. Lindo, né?
Vamos seguir o nosso querido, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão da minha alma. Seja o senhor do seu destino, seja o capitão da tua vida. Porque eles fazem isso com a gente para que a gente desista. Brigue por ações afirmativas. Cotas, elas são importantes, não são esmola, não é porque você é incapaz, é por causa de uma injustiça de séculos. Jamais desista dos teus objetivos, porque é isso que eles querem de você. Eles te impedem de fazer uma coisa, tiram a bolsa, tiram as cotas. Tem uma hora que você enche o saco e simplesmente desiste e vai embora. Aí eles dizem, tá vendo, eu não falei que ela não era o que ele não era capaz? Nunca, jamais desista dos seus objetivos. Muito obrigada. Boa tarde a todas e todos. Bom, queria primeiro agradecer meu convite, em nome da Fernanda, magistrada Rede Lavite, de estar aqui e de falar de afrofuturismo. E bacana falar de afrofuturismo para uma plateia tão preta, assim, acho que nem sempre na academia a gente consegue, então estou muito feliz, assim, porque é uma conversa muito nossa. Eu sou a Kênia e estou pós-doutorando lá na Unesp, em Bauru, e aí fiquei pensando muito no contexto dessa fala aqui, dentro do Lavite, dentro da mesa anterior e de agora, o que daria para falar de afrofuturismo nessas discussões, e minha pesquisa é mais voltada para o cinema, e agora alguns filmes que trabalham com viagem no tempo, eu vou falar um pouco para frente, mas queria pensar nesse contexto de tecnologia e como é que a gente pensa essas tecnologias negras e aí talvez chegar nesse nome dessa fala, que é a tecnologia e esses imaginários distópicos. E aí, entrando um pouco, tanto, né, a primeira mesa foi uma mesa linda, assim, né, quem estava aqui, depois assista, e uma mesa que falou de autocuidado, e foi a fala de mulheres negras, e que uma mesa de acolhimento, e agora a Sônia falou de esperança, mas na verdade, assim, talvez a minha fala vá para um outro lugar que está dentro disso tudo, mas que é do desespero mesmo e de como é que a gente vai pensar alguns processos de transformação para além da base de onde a gente está, né, de uma base de reforma, mas de como é que a gente encara a nossa existência e a nossa experiência negra se a gente pensa que a gente vive uma distopia. Quer dizer, que o fim do mundo ele não é uma ideia distante para a maioria das populações negras empobrecidas do mundo, mas a gente já passou por N fins do mundo, assim, né? E muitas pessoas negras no Brasil, em diáspora, em África, passam por fins de mundos contínuos e cotidianos, passam por distopias do presente. Então, essa ideia de talvez usar essa expressão que né, nos filmes hollywoodianos aparece muito como aquela catástrofe final que finalmente vai atingir as pessoas brancas com dinheiro, mas não, assim, se a gente pensar um processo histórico de civilização, o processo de colonização, de escravização, de extermínio das populações indígenas por vários lugares do mundo, isso tudo foram fins de mundos de civilizações. Então é um pouco essa ideia de deslocar o fim do mundo das narrativas, não só para esse fim do mundo hollywoodiano, né, que aí finalmente atingiria as pessoas brancas, a gente pensar essa experiência de vida, essa experiência de se relacionar com as narrativas de ficção científica e especulativas, não só como algo distante, mas como algo do nosso presente, e como é que a gente continua tendo imaginação, ou cria imaginação a partir disso. Então, é uma fala que também vai muito para o lugar de apontar que a gente vive uma crise da imaginação no capitalismo, né? A gente vive várias crises no capitalismo, mas talvez uma das que mais nos atinja e que mais nos imobilize o quanto a gente não consegue imaginar a partir dele. Então, eu tinha mandado essas perguntas, pedindo para eu mandar um resumo, e aí essa seria algumas das ideias, né, como pensar esse processo de descolonização a partir do fim do mundo, e aí corrigiria para fins do mundo, né, porque não é só um, foram vários. Como é que a gente pensa essas temporalidades não lineares para a gente pensar os processos históricos, né,
pensando nas imagens que a Sônia mostrou no final, das pirâmides, da civilização egípcia, de que isso não está no passado e a gente está em algum lugar no presente, que isso está encerrado. Essas relações são cíclicas e se perpassam, né? O passado age muito diretamente no presente, que, assim como o futuro, assim como essa disputa de poder também do futuro, e aí eu acho que entra um pouco na fala do Henrique, o que é esse futuro que essas empresas pensam para o Campos Elíseos e para aquela região, e o que é o futuro que a gente imagina, e como esses futuros entram em disputas, porque não é um futuro só dado, são vários e eles estão em disputas, e acho que o Afrofuturismo ajuda a pensar um pouco isso, e como é que a gente pode pensar isso a partir de potências de narrativas distópicas, né? E aí entra o Afrofuturismo. Vou falar de outros autores, quase todos negros, tem uma pequena cota branca, mas trouxe sobretudo a Denise Ferreira da Silva e a Jota Mombassa, que são... a Denise é uma filósofa brasileira que trabalha no Canadá e é professora universitária, e a Jota é uma artista, performance, pesquisadora, da diáspora, acho que hoje em dia está radicada em Portugal, mas que viaja, que é do Rio Grande do Norte. E assim, as coisas que eu estou pensando estão muito em diálogo, né, de tensionar essa ideia do afrofuturismo, e vou falar um pouco do surgimento do termo, mas também por essas ideias de como é que a gente pensa o fim do mundo como um processo de reconstrução. Quer dizer, como é que a gente pensa o fim desse mundo como a gente conhece, o fim desse mundo do racismo estrutural, o fim desse mundo em que as grandes empresas expulsam pessoas de suas casas porque não consideram essas pessoas pessoas, e consegue construir outras coisas. E aí não só dentro, né, das empresas, mas no cotidiano, se a gente pensa na academia, dentro das epistemologias que a gente usa e etc. Aí eu vou fazer uma breve passagem de onde surgiu o termo, né, afrofuturismo, que eu acho que muita gente conhece, mas talvez nem todo mundo conheça assim, um pouco dessa historinha, vai ser bem breve, mas a primeira pessoa que falou disso foi o Mark Derry, que é um crítico cultural branco dos Estados Unidos. Ele tem um texto de 93 que chama Black to the Future, em que ele faz entrevistas com o Samuel Delany, que é um escritor negro de ficção científica, também estadunidense, o Greg Tate, que é um crítico cultural, e a Tricia Rose, que são essas artistas que estão aparecendo aí. E com eles ele vai discutir muito a ideia de... o Derry está pensando na literatura, e na literatura de ficção especulativa dos Estados Unidos, e por que ele vê tão poucas pessoas negras escrevendo, ele via tão poucas pessoas negras escrevendo, ele cita o Delany, ele cita a Octavia Butler, mas, com exceção deles, tinha um ou outro, mas não tinha muitas pessoas. E, ao mesmo tempo, você tem todo um campo de construção de narrativa e de arte, de expressividade, que é a ficção científica, que fala muito da repressão, do contato com o outro, de resistir ao Estado que te oprime, e quer dizer, isso é a experiência negra diaspórica estadunidense de base, como é a experiência diaspórica negra em vários lugares, mas você não tem nem personagens negros, nem autores negros nessas histórias. Quer dizer, eles pegam a experiência negra e constroem uma história branca, mas tirando totalmente esse registro, né, de que tipo de experiência que isso está falando no presente, está falando isso, né, no mundo real, vamos dizer assim. E aí, a partir dessa entrevista, eles vão pensar algumas coisas, sobretudo no campo da música, como, né, existiam já diversas expressões que trabalhavam essa ideia de obra feita por pessoas negras que estavam no universo da ficção especulativa, e o Mark vai surgir com esse termo afrofuturismo. E aí ele dá essa primeira definição, que eu acho bem confusa, mas de ficção especulativas que tratam de temas afro-americanos e que abordem preocupações afro-americanas no contexto da tecnocultura do século XX e, no aspecto mais geral, significações afro-americanas que se apropriam de imagens da tecnologia e de um futuro intensificado de próteses. Enfim, eu acho. Aí por isso a gente usa outras definições que são mais legais, que são de pessoas negras.
Um pouco depois, né, como eu falei, o Dário tem esse texto que é de 93, e o Código Weshun, que é um pesquisador afro-britânico, né, ele vai lançar um livro falando sobre a música, né, Ficções Sônicas chama o livro, e pensando desde o Sanha até a música contemporânea, eletrônica, de como de muitas formas você tem uma especificidade negra dentro da música que está trabalhando nessas ficções especulativas e nessa desmaterialização de uma ideia de música que está muito ligada a uma certa ideia de cultura negra, indo para outra do eletrônico e do digital, mas sem perder ali a experiência negra e o que classificaria isso. E aí ele vai falar de afrofuturismo dentro disso, e ele vai dar essa definição que eu já acho um pouco mais próxima da gente, né, que é uma estética artística flexível e também uma estrutura para a teoria crítica. Então, essa ideia de que é tanto, né, pode ser uma estética que artistas vão usar, quanto pode ser uma forma de uma teoria crítica para se pensar obras, e que abordam obras multimídias interessadas em tratar de experiências negras, imaginadas e alternativas. Então, esse universo da ficção especulativa. Essa definição do Código Weshun eu gosto bastante. E aí o que todos esses pesquisadores vão falar é que essas ideias por trás desse conceito, apesar do nome surgir em 93, está muito trabalhado aí nesse meio dos anos 90, essas ideias, artistas e pessoas que trabalham de alguma forma que a gente pode classificar afrofuturista já existiam muito antes. A gente vai pensar nesse trabalho, né, do pesquisador, esse trabalho crítico de olhar para obras que existem, classificar como afrofuturistas, ou de pensar a partir do afrofuturismo, que eu acho que é mais interessante até do que classificar. A gente pode fazer um trabalho super retrospectivo, né? Não só a partir dos anos 90, não só ligado à cultura digital, isso não tem essa marca. E aí, para a gente sair das definições, uma terceira definição que eu gosto bastante é da Ytasha Omaki, que é uma mulher negra, estadunidense, afrofuturista e pesquisadora. Ela também é artista, né? E ela tem esse livro que é de 2013, que, né, é o mundo da ficção científica negra e da ficção e fantasia cultural negra. E aí ela vai falar, acho que tem coisas que ela vai trazer que começam a ampliar um pouco, né, essas ideias. Ela vai falar de ser uma reelaboração total do passado e uma especulação do futuro repleta de críticas culturais, uma forma de narrar o presente de maneira fabulosa. E aí o que eu acho que é interessante é que não são só narrativas que falam de futuro, apesar de ter, né, esse futurismo no nome, a ligação que a gente está fazendo aqui é com o universo das ficções especulativas. Então pode ser uma narrativa de ficção, de fantasia, que fala do passado. Pode ser algo que trabalha o presente, que diz que se passa no presente, mas que trabalha isso de uma forma, né, da ficção científica, da ficção especulativa, do terror, da fantasia, e que aí, né, joga com esse presente para esse lugar narrativo. Então você está fazendo também afrofuturismo. E aí, dentro dessa definição dela, uma que vai interessar muita gente aqui, é essa ideia de que ela vai falar que é uma interseção entre imaginação, tecnologia, futuro e libertação. Acho que essas palavras são bastante chaves e estão em disputa, né? Tanto a imaginação, quanto a tecnologia, quanto o futuro. Quanto quando a gente pensa num certo contexto tecnológico, de imaginário tecnológico, isso está muito capturado e a experiência e a vida negra não importam, ou isso existe inclusive para ser, né, formas de controle, de extermínio, de encarceramento das populações negras, mas o quanto a gente tem que disputar também esse imaginário, essa tecnologia, esse futuro, para que possa ser além disso, né, para que a gente não possa estar falando de um futuro dado, mas de uma imaginação de outros futuros. Aí, falando um pouco da minha pesquisa atual, eu estou pesquisando, né, ela tem esse título, Afrofuturismo e Diáspora Negra, e eu estou analisando 5 filmes que falam de viagem no tempo. Os filmes são esses, não consigo falar muito deles, mas achei legal passar a indicação, se depois alguém quiser assistir.
São 2 filmes estadunidenses, 2 filmes do Reino Unido e um filme brasileiro. São filmes que os personagens de alguma forma trabalham, né, com a ideia de viagem no tempo, ou que a narrativa trabalha com esses deslocamentos temporais. E aí eu vou daqui a pouco falar um pouco mais porque a temporalidade está me interessando tanto, porque eu acho que tem uma quebra aí nessa proposta futurista. E são vários filmes que trabalham com distopias também. Eles não são utópicos, eles são distópicos. Queria falar especialmente do Last Angel, porque eu acho que é um outro lugar, que é o filme do John Aconfrá, que é um diretor de origem ganesa, radicado no Reino Unido. E o Aconfrá, nesse filme, é um filme de 95, ele de alguma forma refunda, né, eu gosto de falar que ele refunda o que é a cidade de afuturismo que o Mark Derry coloca naquele texto 2 anos antes. Porque ele está falando tanto de uma perspectiva de um homem negro e tanto de uma perspectiva de um artista que está fazendo o trabalho. Quer dizer, o filme dele é um filme afrofuturista e dentro do filme ele está discutindo o que é o afrofuturismo. É um filme que vale bastante a pena ver, se depois vocês conseguirem, mas ele trabalha com uma ideia de um ladrão de dados, que é esse personagem principal, que está ali no cantinho, mas que é um homem negro que vem do futuro, chega no nosso momento atual e ele precisa descobrir uma chave para o futuro dele, né, para continuar existindo, e a chave está em ele pesquisar quais foram as tecnologias negras do século XX. E aí, quando a gente pensa em tecnologias negras do século XX, está falando tanto de tecnologias no lugar de muito direto do termo, como as tecnologias digitais e como astronautas e pessoas negras que tiveram ligação com isso, quanto da criação artística, quanto da criação musical, literária, enfim, de formas de existência, etc. Quer dizer, quais foram as formas de existência criadas por pessoas negras globalmente no século XX. É esse arquivo que ele vai começar a pesquisar, voltando para o tempo atual, para tentar entender. E aí o filme faz toda uma conexão entre que, assim, o lugar é sempre um lugar de retorno, e no fim ele chega a Mothership Connect, né, que seria essa conexão nave-mãe, que é voltar à África, né, que é voltar às narrativas de passado e de ancestralidade. E aí eu acho que, pensando na fala da Simone ontem, fiquei pensando muito, né, se na escravização a modernidade vai pensar o nosso corpo negro como a tecnologia, quer dizer, o corpo negro é a tecnologia em si, como é que a gente consegue pensar a partir disso quais foram as tecnologias criadas pelas nossas experiências negras de pessoas tratadas como tecnologias de trabalho na exploração. E eu acho que é um pouco disso que o filme fala também. E aí a gente pode pensar, chegando agora na ideia de futuro, de imaginação, de tecnologias e dessa disputa, em 2 perguntas que o Derry coloca nesse texto. A primeira, né, que seria um desafio de pensar o futurismo. A primeira é essa ideia de que, né, como é que nós, pessoas negras, que tivemos o passado, e aí sobretudo pessoas negras diaspóricas pós-escravização, que tivemos nosso passado apagado, que, né, tivemos nossos documentos queimados, que tivemos todo o processo de violência física, simbólica, psicológica, enfim, todas, e perdemos várias ligações de passado e de origem, e ficamos aqui tentando reconstituir até hoje quais seriam esses passados e essas origens. Como é que a gente consegue olhar também para o futuro, se a gente está nesse movimento de olhar para o passado e compor essas fissuras? E o outro é o que, né, mais diretamente interessa, que eu acho que nessa discussão na Lavitz, como é que a gente foge dessa ideia desse futuro tecnocrata? Quer dizer, como é que a gente não quer disputar a ideia do futuro das empresas que estão fazendo aquelas imagens do Campos Elíseos. Quer dizer, não é aquele futuro que a gente está falando, não é esse futuro tecnocrata, não são esse técnico, esse cenógrafo, não é esse lugar dessa imaginação de futuro do cinema e de um imaginário branco que a gente está pensando, mas outros tipos, né? Como é que a gente constrói, como é que a gente disputa. E é isso. E não só a gente pensa pra gente, mas como é que a gente coloca no imaginário que a ideia de outros futuros podem existir. Que o futuro não vai ser aquela coisa séptica,
que o futuro não vai ser aquela família normativa, que o futuro não vai ser cheio de gente branca, mas de que podem existir outros imaginários que a gente compartilhe coletivamente de futuro. E aí eu acho que esse tem uma ideia da Susan Ardent, que vai falar de um certo curto ciclo temporal, e ela vai falar de uma ideia de futuros, e com esse S maiúsculo mesmo, que seria de pensar que a gente nunca está falando de um futuro só. O futuro é sempre plural, e com esse S maiúsculo, para dizer que ele está o tempo inteiro em disputa, né? Que a gente está sempre disputando imaginários, e que se existe um futuro do capitalismo, um futuro tecnocrático que está colocado, o que a gente consegue colocar em conversa quais os outros futuros, e aí quais outros futuros a partir de comunidade negra, de experiência negra, que a gente quer colocar aí, como a gente pode disputar isso. Mas talvez colocar esses S's já para dizer que, né, são vários futuros. E aí, dentro dessa pesquisa dela também, e aí pensando no futurismo, que não é só sobre o futuro, como é que a gente pensa esses passados? Então, quer dizer, como é que a gente contesta essas narrativas passadas que chegaram para a gente com vários apagamentos e invisibilidades, e as narrativas de presente também, para pensar em presentes. Uma outra ideia, né, de disputa desse futuro dentro do afrofuturismo parte do trabalho da Hortência Spilas, que é uma pesquisadora negra, também estadunidense, e ela vai colocar em questão dois tipos, né, dois regimes de futuro para a gente pensar a historicização e pensar as narrativas. Um seria esse futuro que a gente está mais acostumado, né, o futuro que a gente aprende na escola, esse futuro linear, que é acumulativo. Então, ele vai mais ou menos ser de causa e efeito e vai dizer, bom, como aconteceu isso no passado, essas são as causas, essas são as razões, essas são as consequências, e o futuro está determinado, porque a gente nunca vai conseguir sair de um certo lugar. Então, porque a Europa colonizou o resto do mundo, essas são as consequências da geopolítica mundial atual, e isso vai continuar sendo um processo contínuo. E dois, é uma ideia de um regime de futuro não linear, em que a gente começa a imaginar o impensável, em que a gente começa a partir da ideia de que, ok, já que não somos, né, considerados como pessoas pobres, como pessoas indígenas, como pessoas negras, como pessoas trans, seres humanos, a gente vai aceitar essa morte como uma morte social e vai começar a reivindicar dos vivos um lugar de uma radicalidade e desorganização, e aí entra o fim do mundo. Quer dizer, entra que não cabe só os regimes de reforma, mas cabem os regimes de destruição para reconstrução. Aí eu entro na obra da Denise Ferreira da Silva, vou fazer para vocês, que tem sido uma influência importante, e aí tem sido uma influência importante, sobretudo, para pensar epistemologia de produção dentro da academia, né? Quer dizer, quem são os autores e quais são as bases que a gente usa. E ela vai falar muito dessa ideia de fim do mundo como conhecemos. Então, do fim do mundo como um programa ético, vou ler direito, um programa ético-político que não reproduz a violência do pensamento moderno, exige repensar a socialização por fora do texto moderno. Porque apenas o fim do mundo como conhecemos será capaz de dissolver a ideia de coletividades humanas como estrangeiras, como não pertencentes, etc., como atributos morais fixos e irreconciliáveis que as diferenças culturais engendram. E aí ela fala que isso exige, né, que a gente se liberte desse pensamento racionalista, que a gente se liberte desse corte que existe no pensamento ocidental, desde a modernidade, e aí ela vai falar desde Kant, Hegel, todos os filósofos europeus que a gente conhece, que vão trabalhar numa racionalidade dada, e ela vai dizer que não adianta a gente continuar usando esses critérios de avaliação e querer que com esses critérios de avaliação a gente chegue em um outro tipo de resultado. Que a gente pode chegar no pensamento crítico assim, mas que a gente não consegue, que a gente consegue ficar só na crítica aí. E que a ideia de fim do mundo seria, de fato, de partir para outras bases de conhecimento, quer dizer, colocar a magia, colocar a poética, colocar a expressividade dentro da produção de conhecimento, e que já existe, se a gente for pensar,
na base de produção de conhecimento de diversas civilizações, diversas culturas e diversos coletivos. Mas essa ideia de sair dessa racionalidade dada e colocar outras racionalidades em conversa. E aí ela vai falar, né, de acabar com o mundo como uma forma de imaginar o mundo. E aí muito a partir da ideia também que vem do Franz Fanon, que é esse fim do mundo como um programa para a descolonização. E aí a gente entra, né, nessa crise de imaginação que eu estava falando e de como a imaginação pode ser essa arma dentro da sociedade de controle, que é uma coisa que a Carol Keeling vai falar nesse texto, nesse livro, Queer Times, Black Futures, e como é que a gente precisa começar a pensar outros mundos, outras formas de vida, outros futuros, e como é parte do capitalismo fazer com que essa crise exista. Aí trouxe, continuando a Cota Branca, trouxe o Bifo, e aí ele vai falar muito, né, de como, apesar de toda essa ideia de fim do mundo e de crise, e de não saber colocar a gente em crise, né, quer dizer, ele vai falar, o meu conhecimento e minha compreensão não mostra a possibilidade de qualquer desenvolvimento aceitável para fora da atual catástrofe. Mas ele vai falar da necessidade de ir além da catástrofe e de uma imaginação radical que mesmo que ela não consiga vislumbrar o que vem depois, porque a gente não tem os instrumentos para vislumbrar o que tem depois, o que vem depois dentro dessa racionalização, a gente precisa trabalhar com o como ser, com o e ser, com esse lugar do subjetivo e do imaginativo, do especulativo, que a gente volta para as ideias de narrativas de ficção especulativa do afuturismo. E aí muito, né, dessa ideia como o fim do mundo e essa distopia como algo que já aconteceu. Eu trouxe a Nalla Hobson, que é uma escritora jamaicana de ficção científica, né, de afrofuturismo, e ela vai colocar muito como se a gente faz esse deslocamento dessa racionalidade branca para as experiências negras, a distopia, a catástrofe são questões cotidianas. Assim. A gente não está mais falando de futuro, a gente está falando de passado, de presente, de futuro também, se a gente continuar nessa perspectiva. Então, a distopia não como a exceção, mas como a base comum de vida. E aí, outra pensadora, como eu falei, que tem me ajudado bastante a pensar isso é a J. Mombassa, e ela fala de um pessimismo vivo, que quer dizer, diante de todo esse lugar de que a gente diz, né, que, bom, o fim do mundo já aconteceu, está acontecendo, a gente não consegue sair desses regimes de transformação sem uma transformação radical, mas isso não quer dizer desesperar e ficar na cama chorando, mas quer dizer sim, dentro de toda a perspectiva de falta de perspectiva, continuar atuando e pensando e criando planos de fuga para sair disso. Né? Ele vai trazer muito a ideia do Fred Morton e do Harney, do estudo como um plano de fuga, mas a arte é um plano de fuga, o aquilombamento é um plano de fuga, as coletividades são um plano de fuga, o afeto é um plano de fuga, enfim, a gente criar esses planos de fuga que não são dizer que não são negar esse pessimismo do presente e essas necessidades de fim de mundo, mas que são organizações dentro disso, se organizar para o fim do mundo. E aí, para encerrar, trazendo de novo essa ideia da Carol Keeling, das temporalidades queer, que ela vai trabalhar o futurismo a partir dessas duas ideias, e que é isso, não só essa imaginação de futuro, né, a partir dos futuros negros, mas essa reorganização das temporalidades a partir do que ela vai chamar de temporalidade queer, que seria essa ideia da temporalidade como um risco, do imprevisível, do impensável, do impraticável, enfim, que sai mais uma vez dessa ideia de tempo linearizado, de tempo racionalizado, e de que é a junção dessas duas coisas que consegue quebrar essa ideia de futuro normativo que a gente tem. E aí essa ideia de afro-futuro, né, dessa imaginação como imaginação em ato. Aí vou terminar com uma frase da Jota, ela vai falar, né, de que esgotar o que existe é a condição de abertura dos portões do impossível. Obrigada.